Meus amigos, já temos o primeiro preview do .NET 11. Isso mesmo, saiu o primeiro preview aí pra gente, com as primeiras especificações, com as primeiras novidades. Eu sei que eu tô deixando roadmaps aqui do ASP.NET, do Blazor, do .NET, mas claro, isso já vai mesclando com algumas novidades que vão saindo, tá? Isso não anula os vídeos anteriores e os futuros, né? Porque eu já gravei vários vídeos que ainda não foram pro ar, dizendo os roadmaps do .NET para esse ano, tá? E sim, essas funcionalidades elas vão sendo implementadas aí ao decorrer das versões do .NET. Mas hoje a gente vai dar uma olhada aqui no que já tem pra gente aí do .NET 11 e, gente, são muitas novidades aqui, muitas novidades boas, tanto que eu vou criar vários vídeos aqui sobre o Preview 1 do .NET. Então esse primeiro vídeo aqui é só sobre o Base Library, né? Só sobre as bibliotecas principais do .NET. Vocês vão ver que já tem bastante mudança legal. Mas claro, antes de começar, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal. Se você não é inscrito, também não esquece de ativar o sininho aqui para receber todas as notificações. O YouTube não vem notificando nossos inscritos dos nossos conteúdos. A gente publica muito conteúdo, mas de fato é para vocês ficarem aí bem atualizados. Se você quer receber esse conteúdo também por e-mail, tem a nossa newsletter, você pode assinar, o link está aqui na descrição, vai receber todos os artigos, todo o conteúdo novo que a gente publica direto no seu e-mail. E claro, se você quiser expandir seu networking aí, conversar comigo e com outros alunos, tem o nosso grupo no WhatsApp, agora é a maior comunidade .NET do Brasil, também está presente lá no WhatsApp e tem sido uma experiência sensacional. Espero você lá. E para fechar com chave de ouro, claro, se você quiser aprender .NET do começo ao fim, com uma metodologia única, exclusiva, com guia de estudo, te ensinando como, quando e onde estudar, quantas horas estudar por dia, com uma carreira com cursos com começo, meio e fim, tudo segmentado, tudo da forma correta. Você vai estudar .NET, claro, com a gente. A gente tem uma formação completa do .NET, tira dúvidas via WhatsApp, eventos online ao vivo exclusivo para alunos premium. E claro, mais 72 cursos na plataforma. Se você não quiser fazer só a formação do .NET, tem muito conteúdo para você. Então vem ser premium, eu tenho certeza que você vai gostar, assim como várias outras pessoas já estão com a gente há muito tempo e gostam muito do nosso conteúdo. Mas agora bora lá conferir aí as novidades do .NET 11 Preview 1. Muito bem, pessoal. Eu escrevi um artigo aqui, né, com as novidades do Preview 1 do .NET, e essas são as novidades nas bibliotecas base. Depois eu vou lançar aí o conteúdo para vocês sobre o ASP.NET, Blazor e Entity Framework, tá? Isso tudo é baseado nessa série de vídeos que eu estou fazendo sobre .NET 11, então lá tem o roadmap, tem o que vem por aí, e aí, claro, assim que as novidades vão sendo implementadas, eles vão lançando aí pra gente os previews, pra gente já poder testar, tá? Depois a gente faz a instalação aqui, eu não instalei ainda, vou fazer aqui junto com vocês, tá bom? Beleza? Primeira novidade que a gente tem aqui é a compressão Z Standard, tá? Toda vez que a gente precisa usar a compressão, e isso é usado em diferentes cenários, tá? Não é só, por exemplo, para zipar os itens, né? A gente tem compressão até na hora que a gente manda dados da API para a tela. Então a compressão é sempre um fator muito importante, tá? Então eles melhoraram aqui, né? Começaram a dar suporte para essa compressão do tipo Z Standard, tá? Eu não sabia, mas ele é um algoritmo que foi desenvolvido pelo Facebook, então eu não sabia disso. Diz que ele oferece uma compressão aí excelente, tá? Em testes ali mostrados, né? Depois tem as fontes aqui no fim do artigo para vocês darem uma olhada, tá? Ele teve uma redução aí de 30%, né? Nos JSONs aí de 200 MB. Lembrando que a compressão ali, né? Quanto mais dados você tem, às vezes melhora a compressão. Às vezes você vai fazer um teste de compressão em poucas, né? Num payload pequeno, ele não dá tanta diferença assim, tá? Eu deixei a implementação dele aqui, que tem lá nos testes também, que eles mostraram, tá? Mas é a mesma coisa que você estivesse usando qualquer outro tipo de compressão, né? Você vai ter o stream aqui para fazer, né? Então você tem o gzip stream, né? Então aqui você vai ter o Z Standard Stream, aí você vai passar os seus dados, né? E o modo de compressão que você quer aqui. Então, quanto mais você comprime, mais CPU você usa para fazer isso, mais processamento para essa compressão e para descompressão também, tá? Então tem os trade-offs aí. Depois, se vocês quiserem mais conteúdo só sobre compressão, me avisem que eu trago um material aí, tá bom? Então tem um exemplo aqui de como usar ele, mas é bem simples, é só um método novo aí que funciona no mesmo formato dos outros zips, tá? Beleza? Então eu só coloquei mais alguns casos aqui para vocês terem uma visão melhor, tá? Mas serve principalmente aí para quando a gente tem
volumes grandes de dados, tá bom? Resta saber agora se essa implementação ela serve também no browser quando a gente usa o compression lá, tá? Eu não sei dizer isso, preciso depois dar uma olhada aí, tá bom? Outra mudança legal que a gente teve foi esse bfloat 16 aqui, tá? Esse bfloat é um novo tipo de ponto flutuante, né? Um novo tipo de float que a gente tem aqui dentro, né? E ele é o acrônimo aí para Brain Floating Point 16, né? Os floats a gente tem o float tradicional, 16 e 32 bits, né? Que a gente já está acostumado a utilizar, mas por conta da IA, né? Da questão do IA, machine learning e tudo mais, a gente sabe que a gente usa muito ponto flutuante para isso, né? Para a parte de quantização, né? O quantization das IAs, né? Que é a especificação dos parâmetros que a gente tem, né? Então a gente pode ter muitos parâmetros no modelo ali para tunar ele, né? E esses parâmetros eles normalmente são de um tamanho, né? E normalmente a gente usa ou 16 ou 32. A Microsoft tem até um projeto binário, né, 0 e 1 só para esses parâmetros, que é muito legal, tá? Mas enfim, antes a gente tinha aqui, né, só a possibilidade de 16 ou 32, né? E o que eles usam mesmo, tá, é o expoente, né? Então, se você olhar lá até na parte da IA, muitos deles usam o float 32, né, nessa parte de IA, mas eles usam mais a questão do expoente do que o número principal ali, tá? Então, como o float ele era dividido igualmente ali, tá? Então agora eles mantêm aí 8 bits para o expoente, né, em vez de 7 como no tradicional, tá bom? Então tem uma implementação dele aqui também, né? Só usar o bfloat aí. Inclusive eles usaram aqui o peso, né? O peso do parâmetro e o bias, né? O enviesamento desse item aqui, né? Muito útil aí para tuning, para a parte de machine learning, tá? Então acho que vai dar um boost muito na parte do ml.net, né, do machinelearning.net, tá bom? Eles dizem aqui, ó, que usando o bfloat, né, vai ter uma redução de 50% no uso da memória comparado ao float 32. Acredito que seja verdade isso, né? Tem até os benchmarks e tudo mais lá, o pessoal, né, esse daqui veio da fonte oficial da Microsoft, tá, pessoal? Eles não iam mentir sobre isso lá e faz todo sentido, né? Porque a gente tá usando literalmente a metade, a gente tá usando um float 16 ao invés de um float 32, né? A única coisa que mudou foi aonde esse ponto flutuante fica, tá? Melhorias no Zip Archive Entry, tá? Então essa também foi uma melhoria aqui sutil, tá? Mas que ela impacta aqui, né? Quando o pessoal ia extrair ou empacotar arquivo, o timestamp era perdido, ou seja, a hora que esse arquivo foi gerado, compactado, né? No caso, ele era perdido, tá? Então, principalmente para a parte de backup, ferramentas que trabalham com essa parte, né? Eles pensaram nisso e trouxeram essa implementação do Zip Archive Entry aqui, tá? Então tem uma classe aqui, Zip Timestamp Preserver, né, para preservar o timestamp dele, tá? E eles usam a entrada aqui, né, fazem um exemplo aqui do Zip, né, da implementação aqui com Zip, e tem um método aqui embaixo, ó, que é o Create and Try. Ele vai preservar, né, provavelmente através do metadata, ele vai preservar aí o timestamp, né, quando foi gerado esse item. Tá? Então, melhoria sutil aí para quem usa bastante Zip, beleza? Frozen Dictionary, tá? Então, esse tipo Frozen Dictionary, né, o dicionário congelado, ele foi introduzido no .NET 8 e ele é uma das melhores, talvez, opção aí quando a gente tem leitura intensiva dos dados, tá? Então, ele cria uma coleção e ela é imutável aí depois para ler ela é muito mais fácil. No .NET 11 não tem nada de novo nele assim, a não ser a possibilidade da gente conseguir usar o Collection Expressions nele aqui, tá? Então antes no .NET 8, para a gente fazer isso, né, a gente precisaria do New Dictionary, string, passar esses itens to Frozen Dictionary. Agora a gente já consegue criar um Frozen Dictionary direto, só dar um new e passar esses itens aqui, tá? Então, muito mais direto ao ponto aí, né? Então a gente já consegue assimilar coleções direto para ele aí. Consequentemente, a gente consegue inicializar essa coleção também, né? Não está aqui no exemplo, mas a gente consegue inicializar só abrindo e fechando colchetes aqui também, tá? Que é um jeito mais moderno de inicializar, sem precisar ficar dando new aqui, principalmente quando não tem nenhum valor aqui dentro, tá bom? Ele continua oferecendo o mesmo recurso de performance, então não tem nenhuma mudança aqui,
nessa parte. Agora, time zone, pessoal. Quem já mexeu com time zone aí sabe a dificuldade que é trabalhar com diferentes tipos de data e hora. Só não é mais difícil do que convencer vocês a se inscreverem aqui no canal, né? Porque muitos de vocês que assistem, consomem nossos vídeos, não são inscritos ainda, não sei porquê. Então se inscreve, curte e compartilha aí para ajudar. Também vai lá na descrição desse vídeo que tem a nossa newsletter para você receber aí todo o conteúdo que a gente cria, e também tem o nosso grupo do WhatsApp se você quiser interagir comigo e outros alunos, claro, além de aprender .NET aí sendo premium no Balta.io. Tá bom? Mas bora lá, né? Time zone, né? Muito difícil trabalhar com time zone. A gente sabe que tem a questão do horário de verão. Aqui no Brasil mesmo, né? A gente tinha horário de verão, depois parou de ter horário de verão. Então, a gente tem essas mudanças, né? Isso fica complexo, principalmente em relação à interpretação desses dados em histórico, tá? Então, uma coisa que a gente às vezes não passou ainda, mas imagina que você tem um log lá de informações, né? Hoje já não tem mais horário de verão no Brasil, mas se você pegar um log de 2, 3 anos atrás, tinha horário de verão. Como que você mapeia essa informação aí, né? Então, trouxeram melhorias aqui, né? Ele até mostra aqui um Historical Time Zone Handler aqui, né? Uma classe para manipular isso, né? Onde ele tem aqui o Time Zone, ele tem o UTC, mas ele tem aqui o Analyze Time Zone Changes, tá? Então, tem um método novo aqui chamado Get Adjustment Rules, tá? Onde ele vai pegar essas regras de ajuste aí, né? Então, a gente consegue aí, dado um determinado range de time zone, agora saber, né, dentro desse time range, se teve algum ajuste durante esse período aí, tá? Claro que tudo depende da sua implementação, de como você vai usar isso daí, mas melhorias nessa parte são sempre bem-vindas, tá? Esqueci de falar aqui, pessoal, que aqui no offset, né, quando a gente tem o get UTC offset, quando a gente trabalha com time zones, né, principalmente no UTC aqui, ele já vai pegar essa regra também de forma automática, tá? Então, get UTC offset, tá bom? Depois eu preciso ver nos detalhes lá como que ele tá fazendo isso, tá? Mas acredito que a implementação esteja correta. Vou dar um voto de crédito aqui pro .NET. Eu sei que é uma bagunça o time zone, mas tá valendo. Suporte a Rune em String, String Builder e Text Writer, tá? Você acompanha o canal aqui, vocês já viram que eu fiz um vídeo uma vez sobre contar strings no modo hard, né? Porque esse é um teste que eu fazia durante algumas entrevistas, né? Onde eu pedia para a pessoa criar um contador de caracteres, só que daí nos testes eu colocava um emoji no meio, né? Então o emoji, às vezes, ele é a junção de vários emojis, né? O que a gente chama de grapheme scheme, né? Um esquema de grafos. E muitas vezes, né, esse grapheme scheme representa diversos Unicodes, né? Cada um desses itens representa diversos Unicodes aí na tabela de Unicode. O Go faz muito bem isso. O .NET puxou algumas coisas do Go, copiou algumas coisas do Go lá, porque um dos criadores do UTF, né, da formato de compactação que a gente tem, é o UTF-8, né, 16 e 32, um dos criadores é o cara por trás do Go, né, da criação do Go. Não sei se ele está mais no projeto, mas antes estava, que é o Rob, se não me engano. Diz até a lenda que ele rabiscou ali atrás de uma folha num guardanapo, né, o Unicode, né, o UTF foi feito ali, né, num guardanapo de papel. Não sei se quanto disso é verdade, mas eles tinham um esquema muito legal, eles tinham um esquema de runa lá, né? Então a runa, ela representa um code point dentro do Unicode, tá? Então, dentro da tabela de Unicodes, a gente tem esses pontos únicos ali que faz a representação de um ou mais Unicodes ali, que pode ser um conjunto de caractere, tá bom? A gente tem isso agora já dentro da string, do string builder e do text writer. Antes a gente tinha o tipo rune já, a gente podia criar um tipo rune, não, esse tipo aqui, ele já existia, tá? Só que não estava presente nativamente dentro desses valores. Então aqui ele deu um console.writeLine, por exemplo, né, valor, e aí ele colocou rune.value, né, x4, ele vai dar o valor dele em Unicode aqui. Tá? Através do Rune a gente tem outras informações também. Então, por exemplo, assim, eu consigo saber se é uma letra, se é um dígito, eu consigo saber se ele tem composição de vários ou menos caracteres. Obviamente está presente aqui dentro do String Builder também, tá? Então a gente consegue fazer isso através do String Builder, tanto dar o append quanto fazer a leitura, né, como está ali em cima. Tá? E dentro do write também, né? Então writer.write aqui, né? Então a gente tem um console.writeLine, um console.write, e a gente consegue escrever a runa direto aqui, tá? Provavelmente devem ter implementado um ponto to string dentro da runa lá para converter ela para texto, tá bom? Legal demais, é um benefício legal aqui, tá? Isso vale muito também para a parte de
internacionalização, tá? Então, quando a gente fala de localização, de ter a aplicação em vários idiomas, cada aplicação, né, cada idioma, ele tem um conjunto de caracteres dentro da tabela Unicode, tá? Então essa tabela Unicode, ela não serve todos. Se você pegar, por exemplo, o ASCII, que é o American Standard, que é a tabela base de caracteres, são 128 caracteres, nasceu, por exemplo, para servir os Estados Unidos. Mas se você pegar a cedilha, por exemplo, que é uma letra que a gente usa muito no Brasil, que não tem lá fora, dependendo do esquema que você usar, não vai ter. O TF8 cobre boa parte disso, tá? Mas o TF8 é só o formato, só a transformação que ele usa. Isso é baseado num Unicode, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, dá para escrever um livro sobre strings aí, né? Strings é um tipo muito completo. String, Unicode, TF, né? Um tipo de formatação que a gente usa aí. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixa aí nos comentários, vou trazer um vídeo para vocês, tá bom? Media Type Map, né? Esse é uma novidade aqui que vai afetar muito a parte de APIs, né? Por exemplo. Não só a parte de APIs, mas muita parte de API. O MIME-Type é o tipo que a gente usa, né? O mapeador que a gente usa aí para dizer o tipo do arquivo que a gente está servindo, né? Então a gente tem aqui, né, os tipos de arquivo aqui, como por exemplo image JPEG, image PNG, application PDF, application JSON, text plain. Então tudo isso a gente diz para o browser. Então a gente dá o response, joga esse media type e o browser sabe como manipular isso, né? Quando a gente usa o octstring, né, ele sabe que é um fallback genérico, né? Tipo genérico ali que você não sabe o que é. Quando é JSON, ele já vai renderizar o JSON certinho. Quando é uma imagem, ele vai desenhar a imagem na tela. Então, para quem está consumindo, saber o tipo de retorno nosso, né, principalmente do HTTP, a gente seta isso no header, tá? E antes a gente precisava setar isso com bibliotecas de terceiro. Agora a gente tem um Media Type Map, tá? Então a gente consegue fazer isso aqui através do Media Type Map, tá? Então bem legal, né? Na verdade acho que até demorou para chegar esse cara aí, tá? Então bacana, né? Isso vai mudar aí se você tem implementação, por exemplo, que devolve PDF para a tela, né? Application/PDF aí. Então você já pode usar a implementação nova aqui. Aqui tem a implementação dele. Tá vendo que ele usa aqui um get type for file, né? Passa o nome do arquivo e aqui ele chama esse método, né? Get type for file, pega a extensão do arquivo. Então vamos supor que a extensão seja PDF. Aí ele vai usar o mediatypemap.tryget mediatype, tá? Então passando a extensão aqui. Então ele vai tentar ali buscar o PDF, tá? Então já vai fazer isso naturalmente pra gente, senão ele vai colocar o básico aqui, o genérico pra gente, tá bom? APIs de verificação do AgeMac e KMac, que são códigos e mensagens de autenticação baseados em hash aqui, tá? Então ele introduziu aqui tanto a criação quanto a verificação. Então a gente tem aqui o AgeMac SHA-256, né? Fazendo codificação. E tem aqui a capacidade de verificar também, tá? Tem bastante foco, né? Eu comentei isso no vídeo anterior, tem bastante foco em cima de segurança, né? Nas APIs aqui, tá bom? E aí você consegue colocar aqui, né? Criar assinaturas para esses itens e garantir, né? Que tanto a saída do seu servidor chegou correto no seu front, quanto a saída do seu front chegou correto no seu servidor, né? Nada foi mudado no meio do caminho. Então você pode usar tanto signature quanto o timestamp, tá? Então você pode criar APIs mais seguras através disso, tá? Chamadas mais seguras da API. Acredito eu que isso vai para dentro do ASP.NET também, tá? Não vi a parte do ASP.NET ainda, depois a hora que eu ver eu vou trazer aqui para vocês. Quem diria, hein? A gente recebeu aqui um Division Rounding, tá? Ou arredondamento aí para divisão, tá? Então bem legal isso aqui também, né? Uma feature aqui que sei lá, né, para mim é de base aqui do .NET, mas que agora olhando faz sentido, né? Então a gente tem aqui um método para dividir, né? Então eu uso aqui o exemplo divisão de contas e a gente pode usar aqui o decimal point divide, né? E passar aqui o total, o número de pessoas e o tipo do arredondamento, tá? E aqui a gente tem, né, dentro do math, da biblioteca math, a gente já tinha o ceiling, floor, o round, mas isso era para multiplicação, né? Agora a gente tem aqui o truncate, floor, ceiling e round, né? Ou seja, o chão, o teto, né? O floor, o teto, né? Para baixo, para cima, que é como eles chamam, né? De um arredondamento para cima e para baixo, ceiling e floor. O round, que é o arredondar mesmo, né? Que ele vai puxar para o meio. E o truncado ali, tá? Então bem legal, aqui uma novidade bacana, né? Que trouxeram pra gente, beleza? Eles comentam aqui que nessa parte é essencial aí, principalmente para cálculo financeiro, né, onde você precisa fazer algo mais preciso, tá? Inclusive, se não me engano, dá para você implementar o seu próprio tipo de arredondamento de divisão aqui.
tá? Não vi ainda, mas acredito que sim, depois vou tentar dar uma olhada e trazer para vocês. Essa aqui também é uma outra novidade bem legal, que é o Rap Eyeballs, que é um algoritmo, né, que ele permite que a gente se conecte tanto em IPv4 quanto V6 de forma simultânea, tá? Então, se o seu servidor ele suporta os dois tipos de IP, mas sua rede local não suporta, né, você tinha às vezes uma discrepância ali, principalmente quando a gente trabalha com socket, né, que a gente fica conectado o tempo todo, fazendo requisições para o servidor, não era muito estável, tá? Então eles estão implementando isso, é uma RFC, está sendo implementada e a gente já tem um preview disso, tá? Então ele tem aqui, ó, o Connect with Eyeball Async, tá? E aparentemente, né, ele não muda nada do código aqui, né? Esse aqui está fazendo uma conexão socket, o SignAware vai se beneficiar disso também. E agora quando a gente tem o Connect Async aqui, o .NET ele já tenta, né, tanto o IPv4 quanto o IPv6 em paralelo. Então legal demais. Tá bom? Depois fica um exemplo mais completo aí para vocês, se vocês quiserem testar, tá bom? Quanto mais melhoria vier para os sockets, né, principalmente para o SignAware, melhor, principalmente porque o Blazor faz muito uso disso. E agora, claro, melhorias de performance geral, né, otimizações nas operações de string, né, nos string operation. Fizeram melhorias aí, né, por baixo dos panos, que para a gente não muda nada, tá? Mas, obviamente, performance é sempre bem-vindo, tá? Então, melhorias no substring, melhorias na comparação de string aí, deixaram uns benchmarks aí que eu repliquei aqui para vocês, o código, para vocês verem, tá? Então, vai ficar mais rápido, tanto a comparação de string quanto o substring, que é muito bem-vindo, tá? Alocação reduzida nas collections, tá? Então, tudo que usar a coleção, eles conseguiram reduzir isso, né? E vai melhorar tanto a performance quanto, né, isso daí no Garbage Collector. Otimização em serialização de JSON, então o System.txt.json, ele também, né, ele recebe já melhoria contínua de performance, mas agora está mais otimizado ainda, tá? Então tá com mais otimizações e tem mais configurações aí otimizadas agora, né? A gente tem o Default Buffer Size aqui, tá? Que a gente pode definir, tá bom? E essas foram as melhorias gerais aí, tá? Ufa, quanta coisa, hein, pessoal? Realmente bastante novidade aí chegando pro .NET 11, né? Então, a versão STS que eles aproveitam para experimentar muita coisa, né? Porque as versões LTS elas são um pouco mais delicadas de serem modificadas, né, de incluírem coisas. Então esse é o ano para a gente testar novidades aí no .NET, muitas melhorias de performance, o que eu gosto bastante, melhorias de segurança, que eu também acho sensacional. Claro, se você ficou comigo até agora nesse vídeo aqui, você vai se inscrever, curtir e compartilhar, né, para ajudar o nosso trabalho aqui, vai assinar nossa newsletter para receber todas as novidades como essa e ficar por dentro aí do mundo do .NET, participar do nosso grupo lá no WhatsApp, bater um papo comigo e com outros alunos do Balta.io, tá? E claro, se você quer estudar .NET de ponta a ponta aí, com guia, com uma metodologia, com carreiras, né, com plano de estudos aí muito organizado, incluindo já conteúdos de .NET 11 no dia 1 aí, né? Quando lança o .NET 11, a gente já lança conteúdo com .NET 11. Então vem ser premium aí do Balta.io. Tenho certeza que vocês vão gostar do nosso conteúdo, assim como muita gente já gosta. Mas me diz aí, o que você achou dessas novidades? Você já estava esperando todas essas novidades aqui porque você estava acompanhando já o nosso conteúdo aí sobre o roadmap, futuro do .NET 11? Ainda tem bastante coisa para ser implementada, se você não deu uma olhada ainda, dá uma olhada lá nos vídeos que eu falei de ASP.NET, de .NET, né? E se não saiu ainda, ou se já saiu o do Blazor aí, né? Que eu falei bastante também. Entity Framework também tem bastante novidades. SQL Server 2025 também tem novidades muito boas aí, né? Então é muita coisa boa vindo esse ano pro .NET. Estou muito feliz, muito empolgado com o framework aí, mas quero ouvir de vocês. Você também está empolgado? Quais novidades que você mais espera aí no .NET? Você gostou dessas aqui? Deixe seu comentário aí para a gente fomentar esse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.